Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa! Se você conhece brasileiros ou segue páginas brasileiras na internet, provavelmente viu alguém comentando sobre Big Brother Brasil. Até o jogador Neymar está confundindo os estrangeiros com tweets misturando assunto de futebol com reality show e ninguém está entendendo nada. A gente vai aproveitar que o assunto está quente para entender por que está todo mundo falando de BBB, quais os reality shows que fazem sucesso no Brasil e, caso você goste desse tipo de programa, quais as vantagens de usá-lo como ferramenta para ajudar no seu aprendizado de português. O episódio de hoje tem o apoio de Christoph Schliver, Lauren Croteau, Gael For, Colin Neu, Samuel Cervello e mais um monte de gente que está aproveitando os episódios e transcrições da terceira temporada para conhecer melhor o Brasil, aumentar o vocabulário, melhorar a compreensão e a pronúncia através da repetição. Muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o podcast, seja financeiramente, seja através de reviews no Apple Podcasts, compartilhando os episódios com os amigos, indicando Fala Gringo em blogs e grupos de estudos de idiomas. Sou muito grato por essa comunidade que a gente está formando e por todas as mensagens, muitas vezes cheias de carinho que eu recebo. Confesso que dá até vontade de conhecer muitos de vocês pessoalmente. Quem sabe, um dia quando essa pandemia passar, a gente terá essa oportunidade, né? De se encontrar por aí, mundo afora, para tomar um café, trocar uma ideia e eu finalmente até saber como é que se pronuncia o nome de vocês. Tem sido um grande problema para mim. Muitos dos nomes eu nunca tinha nem visto, então vai ter sempre esse problema aqui de possivelmente estar pronunciando o nome de alguns de vocês errado. Mas enfim, vamos embora para o nosso tema de hoje. Reality shows no Brasil, por que está todo mundo falando de BBB? Em 1999, um cara chamado John de Mol, executivo da televisão holandesa, pensou: e se a gente criasse um programa com um bocado de gente presa na mesma casa, vigiadas por câmeras 24 horas por dia? Nascia aí o Big Brother, que recebeu esse nome em referência ao maravilhoso livro do George Orwell, 1984. Bom, o Big Brother dispensa apresentações, né? É um programa que já foi adaptado no mundo quase todo, às vezes com tradução, às vezes com o nome original. Aqui, Big Brother Brasil, também conhecido pela sigla BBB. A primeira vez que o programa foi exibido no Brasil foi em 2002. O reality fez um sucesso tão grande que esse ano teve 2 edições, em 2002. Desde então, o BBB vem sendo realizado todos os anos por aqui e atualmente está sendo exibida a 21ª edição, ou seja, edição número 21. Claro que depois de tantas edições, a audiência não se manteve. Deixou de ser uma novidade, afinal as caras mudam, mas o tipo de situação que os participantes vivenciam acaba se repetindo. Brigas de casais, brigas por causa de comida e votos, fofocas, conversas cruzadas, alguém que bebeu e passou do ponto, a louça que não lavou, etc. Ao se deparar com uma constante queda da audiência no decorrer dos anos, a TV Globo, emissora que transmite o programa aqui, decidiu adicionar novos recursos e dinâmicas para tentar reanimar o interesse do público. Mas a virada de chave, quer dizer a mudança mesmo, ocorreu em 2020. A produção acertou em cheio ao colocar, além de pessoas desconhecidas, também famosos e influenciadores digitais, dividindo a casa entre 2 grupos, pipoca e camarote. Essas 2 palavras são bem interessantes. Pipoca é como é chamado o grão de milho estourado, aquilo que a gente gosta de comer no cinema ou em casa, vendo um filme, mas também é uma palavra usada no contexto de festas de carnaval, especialmente em Salvador, para as pessoas que não podem pagar por blocos e aproveitam a festa gratuitamente, sem contar com as comodidades que alguns blocos oferecem. Então, pipoca é usado nesse contexto de se referir a pessoas populares, comuns, que curtem a festa gratuitamente.
Já o termo camarote, dentro desse contexto de eventos, é um espaço reservado para pessoas especiais, VIP, VIP. Então, se você vai a um show ou uma festa no Brasil, é muito comum que eles separem o espaço entre áreas comuns, chamadas de pista, e a parte dos camarotes, que são as partes reservadas para quem pode pagar e contar com isso com serviços diferenciados, como bebidas, proximidade de banheiros, uma visão melhor do show. Estar no camarote é definitivamente um símbolo de status social no Brasil. Mas voltando para o Big Brother, além de trazer celebridades e influenciadores digitais para deixar a linguagem mais próxima da internet, o programa também passou a dar mais foco às polêmicas geradas em torno de temas sociais, como racismo, feminismo e assédio sexual. Desde então, cada edição do programa movimenta e muito as discussões nas redes sociais e leva a audiência do BBB lá para cima, chamando a atenção até mesmo de pessoas que não viam o programa há anos. O que me motivou a acompanhar a edição desse ano foi que eles convidaram uma rapper brasileira, a qual eu acompanhava o seu trabalho e até pensava que ela tinha grandes chances de vencer a disputa. Então eu comecei a ver mais por curiosidade. E nossa, que banho de água fria! Essa participante se revelou uma das mais perversas de todas as edições do jogo, uma das mais malvadas e acabou saindo do jogo com recorde de rejeição. Carol Conká, recorde de rejeição. De acordo com Pure People, 99,17%. Eu não vou entrar no mérito de comentar o que ela fez, o que ela não fez, porque acho que isso não vem ao caso. A questão é que quando eu vi o rumo que estava tomando o programa, com tantas confusões e estresses, eu parei de assistir, porque para mim deixou de ser um entretenimento saudável. Entretenimento. Atenção para essa palavra que é um pouco difícil, né? Então, deixou de ser um entretenimento saudável que vale a pena. De repente eu me peguei acordando chateado com o que estava rolando no programa, com coisas que aconteceram, a forma que essa participante tratou outra pessoa, e isso me fez pensar, vale a pena mesmo que o primeiro pensamento do meu dia seja uma briga, uma confusão, que eu não tenho nada a ver com isso? Vale a pena começar o dia estressado devido a um reality show, um programa meticulosamente pensado, quer dizer, pensado em detalhes, para que as pessoas reajam, amem ou odeiem os participantes e assistam e votem e falem sobre ele nas redes sociais e nas conversas entre amigos? Bom, me pareceu que não valia a pena e eu deixei de assistir. Mas não quer dizer que deixei de saber o que estava acontecendo, porque é simplesmente impossível. Qualquer pessoa que tem Twitter, Instagram ou qualquer outra rede social vai perceber que no Brasil as pessoas não falam de outra coisa. Mas por que estamos fazendo isso? A gente não tem problemas suficientes no trabalho ou na família para ocupar a nossa mente? Ou será que a gente não tem um presidente tão maluco e desastroso no comando do Brasil que daria muito mais assunto para a gente se envolver? Porque nós, seres humanos, gostamos tanto desse tipo de entretenimento. Há, na verdade, um conjunto de motivos que fazem a gente dar atenção aos reality shows. Talvez o principal deles é a falsa sensação de que estamos assistindo a algo real e que o que estamos vendo é apenas um recorte da sociedade. Mas é só parar para pensar direitinho que a gente vai ver que não é bem assim. Com essa pandemia, todo mundo pôde experimentar um pouquinho o que é ficar confinado em casa, né? Sem poder fazer as atividades sociais e externas que normalmente fazia e o quanto isso influencia no nosso humor e nas relações do dia a dia, principalmente as relações conjugais. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos estudos apontaram um aumento no número de divórcios durante o período da quarentena. Em condições normais de realidade, a gente não vive confinado num espaço com várias pessoas com quem nunca teve contato antes. Em condições normais, a gente é mais livre para tomar decisões ou falar de assuntos que nos convêm. Em condições normais, a gente é livre para falar de marcas,
de política, e isso não é o caso desse tipo de programa. É muito mais show do que reality. No mais, é preciso ser muito ingênuo para acreditar que a emissora não edita o programa com o objetivo de manipular a história de acordo com os seus interesses, e inclusive os interesses dos anunciantes, criar personagens, criar vilões e criar mocinhos. Mesmo para quem paga para poder acompanhar o que está acontecendo em tempo real, os telespectadores só assistem às câmeras que a produção do programa quer que eles assistam. Se um participante começar a falar algo que não deveria, eles simplesmente cortam o microfone e a transmissão e mudam para a câmera de outra pessoa, sei lá, alguém que está preparando uma comida na cozinha, por exemplo. Outro ponto que é a chave para uma boa audiência, um reality show de sucesso, é a interatividade, a sensação que o telespectador está no controle do processo, né? Com poder sobre o participante. Toda semana temos a possibilidade de dizer quem fica e quem sai, quem é bom e quem é ruim, quem merece ganhar e quem merece ser rejeitado. A verdade é que a gente assiste os nossos dilemas éticos refletidos em cada participante ali. Aquilo que gostamos no comportamento de uma pessoa e aquilo que achamos inaceitável. E mais que na vida real, essa possibilidade de julgar os valores de uma pessoa também ganha o poder prático de punir a pessoa realmente. Punir aqueles que não agem de acordo com os nossos princípios, eliminando esses competidores do jogo. Bom, pela quantidade de edições do BBB, já deu para perceber que os brasileiros gostam mesmo de reality shows, né? Um programa com um formato muito parecido, que também é muito popular aqui, é A Fazenda, baseado na versão original sueca, The Farm. Nesse formato, os participantes também passam 3 meses confinados, quer dizer, presos, sem contato com o mundo exterior, sob a vigilância de câmeras e tendo que cuidar de animais numa fazenda. O programa colocou celebridades, pessoas famosas, antes mesmo do BBB, aqui no Brasil, e muito possivelmente foi o responsável por essa mudança no Big Brother, que tinha se mostrado uma experiência que deu certo. Outro reality que está fazendo sucesso no Brasil é De Férias com o Ex. Eles colocam um grupo de pessoas dentro de uma mansão luxuosa na praia. Então, por exemplo, 5 homens e 5 mulheres. A expectativa é que os participantes se relacionem entre si, surjam novos romances, mas cada semana a dinâmica muda porque vão surgindo novos participantes. O ex ou a ex-namorada de alguém que já está no programa aparece assim do nada, sai de dentro do mar e aí começa a confusão que o povo gosta. Mas nem só de treta, quer dizer de briga, vivem os reality shows. Em 2004, estreou o programa O Aprendiz, que é um reality de empreendedorismo em que os participantes, divididos em 2 equipes, realizam uma série de tarefas envolvendo vendas, marketing, negócios imobiliários, finanças, publicidade e gerenciamento de negócios. O prêmio final pode variar, mas geralmente é um contrato de pelo menos 1 ano com uma das empresas patrocinadoras do programa. Tem os talent shows também, né? Para descobrir talentos. O The Voice, que todo mundo conhece. Aqui tem o The Voice e o The Voice Kids, a edição com talentos mirins, crianças, e também outros parecidos, como o Superstar, já teve o Ídolos e outro que chamava Fama, acho que era isso, Fama, também na Globo. As últimas edições do MasterChef Brasil também deixaram muita gente com água na boca e engordaram a receita da TV Bandeirantes, com recorde de audiência. O que mais? No Limite. No Limite foi o primeiro reality show exibido no Brasil, um sucesso, inspirado na versão americana Survivor. 12 pessoas, divididas em 2 tribos, lutavam pela sobrevivência em um lugar inóspito, quer dizer, um lugar onde as condições de vida são difíceis, como uma selva, um deserto, por exemplo. Também fez bastante sucesso Super Nanny, o reality show da babá, que vai ajudar as famílias problemáticas
a lidarem com as crianças mal educadas, né? Tem o Esquadrão da Moda, é uma dupla de estilistas que dão dicas para os participantes mudarem completamente o seu modo de vestir e a aparência visual. Agora, será que os reality shows também podem ajudar no aprendizado de idiomas? Olha, uma coisa que é senso comum entre os especialistas e poliglotas é a importância de criar um ambiente de imersão, de continuar em contato com a língua com frequência. Se você gosta de reality show, é claro que um reality show na língua que você quer aprender também vai ajudar no processo. E eu arrisco dizer que até mais que filmes e seriados. Por quê? Em reality shows, as pessoas falam uma linguagem mais próxima do dia a dia. As falas não são escritas por um roteirista que quer surpreender o público pelo estilo do seu texto, por exemplo. É mais natural, sabe? Eu sigo algumas pessoas no Instagram, na minha conta do Fala Gringo, e eu percebi que tem muito estrangeiro acompanhando o BBB. E sem julgar a qualidade do programa ou não, o que é legal desse programa, em especial para quem está aprendendo português, é que ele tem participantes de vários estados do Brasil. Como o Brasil é um país muito grande, então vem participantes com vários sotaques. Então você vai ouvir o sotaque carioca, o sotaque paraibano, o sotaque mineiro, paulista, goiano e por aí vai. O BBB também proporciona uma forma de entender melhor como são as nossas relações pessoais, né? Essa coisa do abraço, do comportamento nas festas, das paqueras. Dá para ver muita coisa ali que representa bem o jeitinho brasileiro e perceber como as nossas interações sociais podem ser diferentes ou não do seu país de origem. Falando de uma experiência pessoal, ano passado eu assisti a edição francesa do The Circle na Netflix e eu achei super legal de acompanhar esse reality show. Primeiro porque o programa só tem 12 episódios, eu acho legal que seja assim breve, não toma muito tempo, e também porque me ajudou bastante a aprender novas palavras, revisar outras coisas que eu já tinha visto, mas não lembrava mais. E o melhor de ser um programa de uma plataforma de streaming é que na maioria das vezes você tem uma legenda para acompanhar, né? Facilita caso a pessoa não entenda tudo. Inclusive, tem a edição do The Circle Brasil na Netflix com legenda se você quiser assistir para ver se você gosta, é uma boa alternativa. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de reality show não, mas além do BBB e do The Circle, eu também já assisti umas 2 temporadas de RuPaul, a competição de drag queens, especialmente porque eu gosto dos desafios que envolvem criatividade. Transformar tecidos e objetos diversos num vestido com aspecto de alta costura, acho tudo aquilo muito legal. Nessa mesma linha também vi Batalha das Flores, que é um reality com duplas de floristas que são desafiados a fazerem arranjos e esculturas florais. No geral, eu vou preferir programas mais assim, que a essência envolve um desafio criativo, como o MasterChef também, né? Quando eu estou focado mesmo em usar o conteúdo como um objeto de estudo, eu já fico com um papelzinho do lado para anotar as palavras ou alguma coisa que eu achei interessante para procurar o significado depois. Vamos agora ver as expressões usadas no episódio de hoje. Acertar em cheio. Acertar em cheio significa ser muito feliz numa decisão, como foi o caso da Globo, que acertou em cheio ao colocar influencers no programa. Aproveitou que essas pessoas já têm uma grande audiência na internet e trouxe essa audiência para a TV. Você também pode ouvir essa expressão no contexto de perguntas e respostas. Qual a capital de Santa Catarina? Florianópolis. Acertou em cheio. Ou ainda, acertou na mosca. Significa que você foi muito preciso, sem margem para questionamento. Virar a chave. Virar a chave é um termo muito usado no mundo dos negócios para se referir a uma nova fase, uma mudança positiva. Tem essa ideia de abrir as portas, né? Você está insatisfeito com uma situação, com o seu trabalho atual, com o fato de você não conseguir progredir em alguma área específica da sua vida?
Você está fazendo algo para virar a chave ou vai ficar esperando alguém abrir a porta para você? Bom, esse foi o meu momento coach, vou parar por aqui. Por último, a expressão banho de água fria. Eu disse que tomei um banho de água fria com relação à postura da participante do Big Brother, a rapper. Calma, isso não tem nada a ver com a minha higiene pessoal, certo? Banho de água fria significa uma quebra de expectativa, quando você rompe uma expectativa. Quando você espera uma coisa acontecer e acontece outra. Por exemplo, como foi a apresentação com o cliente? Tomei um grande banho de água fria. Ele disse que não tinha verba disponível para o projeto. Quero saber se você acompanha reality show, se gosta das versões brasileiras. Comenta no post desse episódio lá no meu Instagram, @falagringopodcast. Na transcrição desse episódio, você encontra uma lista de vocabulário, um ponto gramatical e um exercício para praticar a compreensão do conteúdo. Quer ajudar o Fala Gringo a chegar a mais e mais pessoas? Deixe o seu review no Apple Podcasts e siga o programa na plataforma que você usa para ouvir podcasts, certo? Eu espero que vocês estejam todos bem. Esse foi o Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Até o próximo episódio.